E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. E estamos aqui para mais um Cancelados, né, cara? Cancelados de Kagdin. E eu tô aqui com uma presença ilustre de quem, velho? Do Hobbes Opa, bom. e do Talion. Opa, mais um mangá incrível pra lista aí. É grande mangá, cara, grande mangá. Bem, como é que a gente pode falar? O que é Kagdin, né? Vamos. Primeiramente, quem é o autor, né? Tanara Yasuki, um cara que. Acho que é tipo o segundo mangá serializado dele, e também o segundo na Shonen Jump, porque o primeiro, Hitomi no Catoblepas, foi cancelado, cara. Já tem um bom retrospecto, né? É. E esse cara hoje em dia, ele é o autor de Summertime Render, aquele mangá lá que vai ter. Talvez quando você esteja ouvindo já teve um anime, mas pá, vai ter anime famosinho, aquele mangá que a capa tem uma menina de maiô. Vocês devem ter visto já. Mas enfim, outra coisa que é importante falar: esse cara foi assistente do Araki, velho. Assistente do Araki na parte 7, quem diria, hein? Nossa. O Atos que ele que deu a ideia aí pra parte 5. Enfim, e além disso, o Horikoshi foi assistente dele, cara. Que foda, né? Estamos vendo porque o mangá dele tá merda agora. Ô, louco. E, bem, o que basicamente é Kagidin? Cara, Kagidin é basicamente um Battle Shonen sobre chaves, né? Não o cara que faz pipipi, mas sobre chaves de abrirem portas. É. E. Tá, vai dando uma explicada melhor. Kagidin, que dá o nome do mangá, é tipo uma. Dá pra falar que é uma espécie, uma mutação humana? Isso. É um experimento científico, vai. É verdade, um experimento científico que é basicamente eles pegam uma galera e é tipo, são pessoas que são experimentos científicos que, dependendo da compatibilidade que elas têm com a chave, elas vão ganhar algum poder, certo? E lugar específico também. É. É. Tem alguns que tem um poder de. Que nem o principal, né? Que o poder dele é cortar tudo que ele consegue ver no raio de vista dele. Tem outros que tem um poder de, tipo, saber como é que é. O que cada pessoa tá. Sei lá, se pegar um fio de cabelo de uma pessoa, ele consegue saber o que a pessoa vai estar fazendo pelo resto da vida, saca? E o que é o plot meio que mais principal disso? É basicamente a história do Tsubame, que é um Kagidin que fugiu do Império, junto com a Major Gilda, que fugiu do Império e os dois viraram rebeldes e eles querem destruir o Império, né? Tem um filme parecido com esse que se chama O Império Contra-Ataca. Recomendo que vocês vejam. É Verdade. uma referência. Aí por que eles querem destruir o Império? Bem, o Império, por escravizar as pessoas para transformarem, além de escravizar as pessoas para transformarem elas em Kagidin, o Senador, que é o cara mais pica, fora o Imperador, mas o problema é que o Imperador é uma criança, né? Então ele não tá reinando porra nenhuma. Que nem o Dom Pedro II, né, cara? Eu gostei muito dessa referência, né? Brasil aí sendo representado. Quanta referência esse mangá tem, mano? É, mano. E sim, esse senador ele meio que quer juntar um monte de Kagidin assim pra dominar o mundo, escravizar a civilização, saca? Destruir o mundo. Mas caso você, meu caro otaku, ainda não esteja convencido a ler esse mangá, não se preocupe, eu lhe darei o motivo agora. Uma menina que é protagonista junto com o principal, ela é a Nagatoro. Então, assistam. É Leiam, na verdade. verdade. Né? Nelê não. Começando aqui, o que vocês acham dos dois principais? Genérico. Vou esquecer amanhã deles. Isso, de fato são genéricos, mas eu, assim, para não falar pouco sobre eles serem genéricos, eu posso dizer assim que apesar de genérico, eu consigo ver o protagonista sendo admirado pelas pessoas, criando certa simpatia com ele. Assim, não tem complexidade nenhuma nas personalidades deles, no que eles fazem. Até parece ter no início, né? Parece que vai envolver uma trama mais centrada na política, mais séria, mas na verdade é só um pano de fundo para justificar as chaves. E aí a menina, ela basicamente é um papel de suporte ali que ela faz, sem interferir muito na história. Eu também sinto que ela não afeta muito a vida do Tsubame, que é o protagonista. O Tsubame também não muda muito as pessoas ao redor deles. Teve uma cena específica que ele mudou alguém, que foi a menininha de gatinho. Cada vez que ela aparecia no mangá, eu ouvia um nhan. E acho que foi isso, né? Pra vocês verem como a gente tá falando que é genérico, tem até a menininha de gatinho. E é uma das poucas personagens que aparece. Sobre o Tsubame eu concordo, mas sobre a Dilda, primeiro, ela é uma personagem feminina legal,
O autor. Eu achei incrível que o autor botou ela com uma roupa colada e ele não sensualizou ela, né? Impressionante. O bom desse mangá é que tem pouco fanservice, ou nenhum praticamente. Ele não usou, ele não foi pra esse lado. O One Shot tinha bastante até. Mais, pelo menos, né? Não tinha bastante, tinha mais. Aquele cara que ele é o. Esqueci o nome dele, que era chamado do Kagijin mais forte. Cara, aquela fadinha que seguia ele, cara. Nossa, nossa. Cara, aquilo. Caraca, mano. Isso, eu me lembrei direto de Nanatsu com essa fadinha, cara. Puta que pariu. Nossa, por que eu fui lembrar disso, cara? Tava tão legal o mangá, parece uma menininha pequenininha. É pelada, né? Detalhe. Nossa, esquece, não ilude o meu mangá também, não. Ah, sim, o ponto que nossa, tinha esquecido já. O ponto é que é muito forte essa imagem. O ponto que eu queria lembrar também é que a irmã da Trema, cara, ela também é sensualizada, né? Irmã da Trema. Meu Deus do céu, o autor cagou com o mangá inteiro, cara. Começou a colocar fanservice na reta final, pra ver se não é cancelado. Ela usa uma lingeriezinha de gatinho, extremamente sugestiva. Parece mais uma fantasia sexual do que realmente uma roupa de batalha, assim, sabe? Foi legal ele mostrando a personagem, introduzindo, dá um close na calcinha dela, porque a chave tava na calcinha dela, cara. Olha que foda. True, verdade. Esse é um problema também, né? Acho que se o autor tivesse mais tempo, ele faria mais disso, assim. O lado bom é que, como não aparece muito personagem, ele acaba não perdendo tanto tempo nessas coisas. Então acaba que foca só no plot principal. Mas eu achei a Dilda bem apagada. Acho que a maior importância dela na trama mesmo foi o final ali, que deu um flashbackzinho de ela mostrando o que treinou o Tsubame a lutar com espadas, né? Mas acho que só, assim, fora isso, eu achei ela bem apagada, apesar de eu ter gostado dela. Achei ela até interessante, sabe? Apesar de. No começo ela apareceu um pouco, trata tipo Tsubame, parecia ser aquela dupla legal. Foi esquecido, e trouxe umas 2 páginas na reta final só. Exato. É que a importância da Dilda é que basicamente ela é uma. Ela não é ela é aquela personagem que ela ajuda a história sem que tu perceba tanto, porque tipo, o Tsubame, ele é poderoso, ele é fodão, só que ele não tem tanto conhecimento do mundo, né? Uhum. Porque ele tava sempre naquele deserto lá, procurando sobre, sei lá, pedaço de metrô, essas porra assim. Aí como a Dilda era uma personagem, era uma major, alto patente, assim, do exército, ela tinha muito conhecimento do mundo, saca? Aí meio que a função dela é o Tsubame ter meio que essa função mais de força e a Dilda ser meio que dá informações pra ele, saca? Uhum. Além de que a Dilda, por si só, mesmo não tendo o nível de força do Tsubame, é um personagem forte ainda, né? Do jeito dela, ela é forte. Ela não virou uma donzela a ser salva, pelo menos na maior parte do tempo. Assim, em 17 capítulos eu achei ela mais bem trabalhada e, assim, menos tratada como um suporte qualquer do que a maioria dos mangás que a gente lê cancelado. Mas eu acho que se ele tivesse mais tempo, ele desenvolveria melhor ela, assim. Eu acho que o que incomodou na real foi quando ele começou a introduzir essas personagens, assim, sem um contexto, sabe? Ele só pegou uma personalidade genérica e jogou numa personagem. Acho que foi os personagens de suporte, né? As gatinhas ali. E, inclusive, detalhe, né? Não explicou até agora o que tem a ver a extinção da humanidade com esses animais furries que existem por aí. Isso é verdade. Esse mangá, eu não sei o que é esse mundo desse mangá, saca? Porque, tipo, ele parece um mundo um pouco medieval, só que ele tem umas tecnologias também, só que ele também tem personagens furries. O que podia ser uma terra pós-guerra, né? Que teve muita merda, muita mutação, aí o que sobrou tá aí. Mutação com furry, mutação cara-chave, aí tem os humanos que sobreviveram. É que ele não deixou também tão claro assim, mas meio que o fim da humanidade não foi tipo, sei lá, em Hokuto no Ken, que é tipo uma bomba nuclear que passou pelo mundo todo e o resto só tá sobrevivendo, saca? Não, foi tipo. Puta, é verdade, eu não sei como é que acabou esse mundo, cara. Eu sei que foi, obviamente foi. Ele não explicou. Ah, não, calma. Ele explicou, eu acho. É por causa daquele cara lá, o. O vilão final, né? O vilão. O Dejanila. O vilão final que ele tinha o E-mail e o El-Mega, alguma coisa assim. Que meio que eles podiam fazer com que o mundo resetasse pra 2000 anos depois eles continuarem o plano deles, alguma coisa assim. Esse bagulho, nossa, o autor quis complicar também, pra que isso? Eu vou dar minha interpretação. Inicialmente eu achava que era o nosso mundo
no futuro, e esses experimentos que aconteciam com eles de chaves eram experimentos científicos, que aí uma tecnologia desbloqueou esses experimentos, e aí, por consequência, acabaram desbloqueando a verdadeira habilidade deles. Se vocês leram o One Shot, eu achei o One Shot, assim, muito melhor do que o mangá em si. Porque o One Shot, ele explica sem complicar demais, deixa em aberto algumas coisas, mas que ainda dá pra gente interpretar, e ele ainda por cima introduz bem a história. Tanto que ele faz referência ao One Shot ao longo do mangá, mas eu achei o One Shot muito melhor explicado. Enquanto que em Kagejin, a gente, no mangá mesmo, né, a gente tem a ideia de que aconteceu uma extinção graças a uma guerra, tipo, sei lá, uma terceira guerra mundial da vida, onde os Kagejins tiveram que lutar como armas, e isso causou a destruição de diversos locais, diversas cidades, do ecossistema, e aí o mundo é basicamente um deserto ambulante. Então, a partir dali foram desenvolvidas novas tecnologias e tal. Pelo que eu entendi, por ter passado 2000 anos, aconteceram mutações, então algumas pessoas eram meio furries, outros animais eram diferentes dos atuais, mas nunca fica implícito exatamente o que eles são, porque ele não faz questão de explicar, e talvez ele fosse explicar no futuro, mas por ter sido cancelado não teve tempo. O fato é que isso incomoda um pouco, porque às vezes é até inconveniente, né? Tipo aquele bicho que eles saíram voando no final do mangá pra fugir, né? Tipo, totalmente aleatório, assim, o bicho apareceu ali, sem explicação. Né? Apareceu só pra ele sair voando. E era um bicho que não deveria existir no nosso mundo, mas existe naquele mundo, sabe? E não tinha sido previamente apresentado. Tipo, ele só existe. Era um dragão, cara. Não, é um pterodáctilo isso daí. É um dinossauro. Outra coisa também que o Tade tinha mencionado aqui, que ele falou, teve esse 2000 anos atrás, teve o problema lá dos Kagejins, que meio que acabou a sociedade. Teve meio que esse apocalipse. E tudo virou deserto. Só que aí, acho que tipo, em 3 capítulos, aí ele descarta a ideia do deserto já, cara. Verdade, eles simplesmente vão pra cidade e os desertos esquecem o deserto. Eles chegam muito rápido na cidade, na minha opinião. Tipo, eu sugeri aqui esse mangá pra gente ler e os outros aceitaram. Eu pensei nesse mangá porque eu li a sinopse e fiquei, caralho, o mundo é constituído por desertos, cara, que interessante, né? Aí o cara descartou a ideia muito rápido. O cara com a expectativa aí de ler um Mad Max da vida e no fim das contas... né? De deserto. O cara acha que ele é um mangá baseado naquela série lá da Netflix, que eu já não lembro o nome das chaves também. Não sei se vocês viram. Lock and Key é o nome da série. Exato. Ah, eu não li, cara. Eu não sou normie, velho. Aí, sério, é coisa de normie. Mas, sim, O que você acha do traço do mangá? O traço eu gostei, cara. Eu achei bom. Achei bem feito. Apesar de, assim, às vezes ser meio confuso, eu acho que a paisagem, quando ele mostrou, por exemplo, de longe, assim, o castelo, a cidade, eu achei bem bonito. Achei que ele manja do traço para um mangá semanal. Eu achei bem consistente. Eu não achei esse traço nada demais, mas eu acho ok, porque, tipo, sei lá, um dos primeiros mangá deles, então, do mangá desse cara, então, de boa, não sei nada demais. Ela não compromete, sinceramente, eu não... Sei lá, eu consegui ler bem de boa as cenas, mesmo os momentos de luta eu não tive tanta complicação. E também em relação a texto, esse mangá, tipo, ele tem um texto numa medida certa, saca? Tu não... Naquele mangá que tu passa voando que nem louco, e também naquele mangá que tu fica odiando porque demora uns 5 minutos cada página, saca? Só os últimos capítulos que teve mais, eu acho que justamente porque ia ser cancelado, a gente precisava explicar alguma coisa, né? Não, o primeiro capítulo também foi difícil de ler, viu? Meu amigo, tinha muito texto. Nossa senhora, cara, muito texto. Tipo, um texto irrelevante que a gente não liga. Sabe o que eu acho? Eu acho que o principal problema foi que os diálogos que tem no mangá, mesmo sendo poucos, eles não explicam tanto a trama e muito menos desenvolvem alguma coisa, né? Eles são só diálogos soltos, assim, que são ocasionais por alguma razão específica. Quando ele tenta se aprofundar em temas mais difíceis de se falar sobre, como escravidão, problemas sociais, golpe de Estado, ele não consegue. Parece que o autor não sabe falar sobre isso de uma forma interessante. Ele simplesmente solta que existe e que, tipo, vai acontecer e que isso é um problema e que é errado, sabe? Ele não estava preparado para fazer, né, falar sobre esses temas, né? Eu gosto da intenção, sabe? Até queria perguntar se vocês acham que, pela época dele ser mais ou menos 2009, que é uma época onde a Jump não estava querendo mangá tão rápido assim, né? Acabando com o mangá tão rapidamente, porque eles tinham mais tempo para introduzir a trama. Se vocês acham que essa falta de explicação é justamente pela época em que foi lançado, de que ele não tinha achou que não precisasse ter tanta pressa, ou se, na verdade, o autor mesmo que
falhou nisso. Óbvio que ele falhou porque foi cancelado, mas no sentido de que ele falhou no sentido de realmente essas coisas não serem relevantes para explicação de nada, assim. Ele só introduziu porque sim, pela falta de experiência dele. O que eu acho, tipo, que como ele é um autor, tipo, que tava começando ainda, ele tentou criar as ideias, mas não desenvolveu bem as ideias. Ele só meteu as ideias lá e pronto. Esse mangá é muito rushado, tipo, obviamente isso é mais pra falar também pro final, mas falando logo. O que eu pensei que esse cara ia fazer? Ok, a Major e o Tsubame se juntaram, ok, show. Eu pensei que seria tipo aí a partir disso ia ser uma história um pouco mais lenta, deles andando pro deserto, conhecendo pessoas, saca? Eu também. Pegando informações. E tipo, o foda é que, tipo, que nem eu falei antes, eles não precisavam de tantas informações, porque, tipo, a Dilda, ela era uma pessoa importante no Império, saca? Então ela já tinha informações de como funcionava tudo lá dentro, saca? Então, tipo, o máximo que poderiam ter era tipo, só recrutar pessoas pra ajudar eles. Só que, tipo, o próprio Tsubame é um pouco orgulhoso, né? Né? Querer recrutar ninguém. É. Sabe o que é? Esse mangá ele tem uma expectativa de world building muito grande e ele se limita demais a coisas pequenas, assim. Ele se limita. Tudo é muito próximo, tudo é muito perto. Tipo, eles vão até o inimigo e não o inimigo vai até eles que se mostram pro inimigo. É como se, tipo, eles estivessem atrás da situação. Então, eles vão até o castelo. Então, a sensação de que eles vão ser procurados nos lugares, de que eles vão explorar novos lugares, ela desaparece. Porque a impressão que dá é que eles já estão no caminho para finalizar a história, sabe? Desde o início, inclusive. É tipo, acho que era no capítulo 9 já, ou no 10. Acho que era no 9 mesmo. Eles chegaram na fortaleza já, cara. Eles estavam na frente da fortaleza em 9 volumes, cara. E, tipo, como assim, caralho? Tipo. Se fosse 9 volumes, estava bom ainda. Tipo, sei lá, tipo, mesmo se esse mangá fosse cancelado, eu não conseguia ver, tipo, naquele ponto da história, sei lá, se esse mangá tivesse 5 volumes, talvez seria muito ainda, saca? Porque, tipo, ele só trouxe um objetivo, obviamente, no final ele teve aquela exagerada lá de dizer que tinha uma chave mestra que faria com que todos os Kagidins morressem, então por isso começou uma saga para que eles entrassem no deserto e procurassem por essa chave mestra. Mas, tipo, se fosse fazer o final genérico deles derrotando como é o nome dele, cara? Esqueci já. A Dejanila. Tá, se fosse o final genérico deles simplesmente derrotando o Dejanila, cara, eu não vejo essa história demorando, saca? Não, E adicionando também pelo que o Talion falou, de tipo, dele não explorar tanta coisa assim, cara, essa história tem países inimigos. Não, exato. Tipo, caralho, uma coisa que ele poderia ter feito era, tipo, a Major junto com o Tsubame irem pro território inimigo e meio que começar uma guerra, saca? E daria um puta peso também, de, tipo, pô, era um meio que um mascote do exército, do exército não, tipo, um era uma arma do Império, o outro era meio que uma pessoa de alta patente do Império e agora elas estão no país inimigo começando uma guerra, mano, isso é muito difícil, isso é muito louco, cara. Toda a ideia que ele coloca, ela é complexa, ela tem como ser desenvolvida, ela tem uma trama. Assim, se fosse ficar no mundo das ideias, ele pegasse essas ideias dele, jogasse para um autor que soubesse trabalhar, o cara ia fazer tipo um negócio espetacular, assim, porque as ideias dele são muito boas. Mas ele não sabe executar, ele não sabe colocar no texto isso, ele não sabe desenvolver. Tanto é que eu fiquei com uma sensação de não entender o que ele queria. Tanto que a premissa inicial do negócio já leva eles até a conclusão do objetivo. Ela não começa devagar ao ponto de te apresentar o mundo, ela simplesmente quer ir até o ponto final. Eu não sei se ele estava com medo de não ter um objetivo definido, mas acho que ele tinha outras formas de fazer isso. Tanto é que no final ali é o que ele devia ter feito no início. Eles pegando o barco e saindo para explorar as coisas para tentar achar um artefato específico, sabe? E também todos os keyholders estarem no mesmo local não faz tanto sentido assim. Pelo que eu entendi, essas guerras que aconteciam eram necessárias para testar as chaves. Se todo mundo estava no mesmo local, teve uma cena só que mostrou de guerra que acho que eles estavam sendo atacados ainda, né? Dentro do castelo. Não lembro se eles estavam sendo atacados ou eles estavam tentando atacar. Que era aquele cara lá que tinha a chave, o cara que era mais forte de todos. O Asura, ele Isso. estava tentando invadir o negócio inimigo, aí. Só que a fortaleza era muito forte. Aí eles chamaram o Asura e o Asura simplesmente destruiu tudo. Porque tinha o Thanatos lá. Já. É.
Acho que foi só o único momento que mostrou eles guerreando, assim. De resto, tá todo mundo no mesmo local. Uma coisa que eu quero adicionar também é que, tipo, Cara, o que é o mais interessante desse mangá? Os Kagejins. Pelo menos eu acho. Tu concorda, Thales? Não, concordo, 100%. Porque a ideia por trás dos Kagejins é interessante. Eu acho que o problema é a execução mesmo. Só que o problema é o quê? Os Kagejins aparecem mesmo, né? Porque teve aquele cara no primeiro capítulo, mas meio que foda-se ele. Os Kagejins aparecem mesmo no capítulo 10. Caralho, o cara demorou muito pra chegar na parte mais interessante. E, tipo, cara, os designs desses bichos são interessantes, cara. Pô, o cara tem um olho que dá pra pôr uma chave, ele tem ainda um bicho que detecta os outros, cara. Tipo, porra, que ideia interessante, saca? E, tipo, ainda outra coisa também. O principal também, ele tem um poder muito apelão, mas o autor, pelo menos, botou um limite de poder interessante, que é que ele gasta muito poder se ele usar várias vezes. Então bota um limite para o personagem, saca? Mas eu gostei de ele colocar um limite, mas eu não gostei como ele colocou o limite. Tipo, o limite é literalmente ele dá 2 ataques, não é um fato de ele usar uma certa quantidade de tempo a espada ou algo, porque assim, isso limita muito as lutas dele. As lutas dele sempre são iguais, ele dá 2 cortes e acabou, sabe? Fora isso, é ele se defendendo com a espada. Então eu acho que isso limitou demais ele poder coreografar mais as lutas, tornar as lutas mais intensas, porque ele não podia fazer nada, além de dar 2 cortes. E se ele errava o corte, acabava. Eu acho que a forma que ele limitou, acho que foi meio precipitado, assim. No one shot eu gostei mais, porque parecia ser uma coisa além de cortes, sabe? O one shot parecia ser uma espécie de aura. Tanto é que no final ali, né, o cara começou a introduzir stand praticamente, né? Aquela espada do Thanatos me lembrou muito o stand do Abdol, do Jojo, né? Da parte 3, assim. Então, ele começou a introduzir esses conceitos, eu achei até interessante. Eu acho que se ele tivesse feito isso antes e tivesse colocado as limitações de forma mais específica, tão exageradas desse tipo, eu acho que faria mais sentido. Até porque o único que parece ter essas limitações é o Tsubame. O resto não aparentou ter nada que limitasse o poder deles, né? Mesmo a espada Thanatos, ela não tinha uma limitação específica. Ela ficava mais forte quanto mais forte era o oponente. Então, sabe? E tem um. Não é um problema, né? Mas um empecilho do Asura é que a chave ficava nas costas dele, né? Mas que era facilmente resolvido pela Elfinha ali, que também não explicou de onde é que ela é, né? A Elfinha fanservice. Puta, é verdade, não explicou a fadinha, cara. Cara, esse mangá, o problema é que esse mangá, tipo, cria coisas e não explica nada. Deixa tudo em aberto. Ele tem um monte de conceito, tá atolado de conceito interessante, só que ele não explica, não explora nada, e o que ele pode explorar, ele não faz questão de fazer. Ele tenta só trabalhar no nicho principal ali entre o protagonista e a Dilda, e mesmo assim fica meio genérico, sabe? Tanto que o que ocupou boa parte do mangá foi aquela história da menininha gatinho, que no fim não acrescentou muito pra história, só no final mesmo pra irmã dela ajudar eles e acabou, sabe? E tipo... Só um parêntese aqui, quando aconteceu essa saga aí da menininha, eu achava, pelo que deu a entender, aquele cara lá com o braço de ferro, ele tinha se arrependido do que ele fez, né? Tanto que teve uma cena dele mostrando que tava se sentindo mal. Foi por protagonismo também, né? O cara conseguiu usar a chave, sendo que não podia usar. Mas ele aparentava ter se arrependido. Eu achava que ele ia aparecer depois para ajudar no fim, mas ele foi descartado também. Não, mas tem que entender que o protagonista, ele, por meio da luta, a alma dele ficou mais aprimorada, cara. Por isso que ele usou a espada de novo. Você tem que entender. Ah, verdade, né? Porque ele tinha força de vontade pra lutar e tal, aí acabou que... Ah, entendi. Faz sentido. Não, mas você tinha reclamado do limitador de poder desse cara? Ele tentou, uma coisa que ele tentou que eu acharia interessante, o problema é que, tipo, foi muito cedo, né? Foi cancelado. É que esse cara, ele não tem tática não, ele não tem conhecimento de luta direito, saca? Aí por isso que ele é um meio que um bosta que tem um poder muito forte. Exato, por isso que eu preferi o one shot. Porque no one shot parecia que ele tinha um segredo que ele escondia ali, que ele era foda, que ele era, sabe, algo a mais, digamos assim, além de ser um personagem, porque isso limita demais, porque ele é quem vai lutar sempre contra os caras. Então, seria interessante talvez ele começar sabendo fazer 2 fortes, mas no fim das contas esse upgrade ter vindo com antecedência, talvez. Porque daí isso tornaria mais interessante as batalhas. Isso limitou demais ele. Tanto é que a ideia, no geral, é que ele soubesse de coisas que os outros não sabem. Talvez compensar isso pela inteligência, já que o pai dele era um puta estudioso e ensinou ele um monte de coisa a respeito do mundo. Só que, na verdade, não. O pai dele ensinou coisas pra ele que não acrescentaram tanto assim na história,
mais em conhecimento pessoal do que, de fato, em estratégia, sabe? Ele não é um cara inteligente, mas ele também não é um cara que sabe lutar. Então, tipo, isso não evolui ao longo do mangá, sabe? Só no finalzinho que ele aprende a usar uma técnica de vento, que também não sei de onde é que veio, porque não explicou como que a espada dele funciona direito. Mas, né, que ele aprendeu a usar ali e ficou por isso. Esse mangá explicou alguma coisa? Ele tentou explicar as chaves, né? Tipo, como é que as chaves funcionam, como é que eles fazem os experimentos. Tinha 50 chaves, então dá pra ver que o cara planejava um mangá longo, né? Eu acho que não era pra ser curto, não. Eu acho que a forma que ele fez que foi errada, assim. Por isso que a gente teve a impressão de que seria um mangá curto. Não, calma, não é 50 chaves, não. Era 50 tipos de chaves que tu precisava pra tu meio que ter um poder máximo, assim. Nossa. Não, calma. E o Tsubame era um deles. Só que, tipo, por exemplo, a irmã da Trena, ela era, tipo, 350 alguma coisa, saca? Então, ela, tipo, sei lá, já sei lá, tinha mais de 350 chaves naquela porra, cara. Nossa. Vai ser um mangá tipo One Piece, 20 anos de publicação. Eu acho que era o objetivo dele mesmo. Tanto que ele deixou. Só que daí ele deixa em aberto e ele coloca uma chave mestre, que anula todos os poderes das chaves. Então, teoricamente, o mangá teria se tornado algo em busca da chave mestra. Tipo, aí se ele quisesse fazer algo longo, ele ia ter que fazer tipo One Piece. Tá em algum lugar do deserto, mas não disse qual deserto. Vocês vão ter que encontrar. Outra coisa também que é importante adicionar, tipo, esse final que é meio que a rebelião contra o Império. Cara, eu sinceramente não consigo ver essa luta sendo justa, cara. Tipo, óbvio que essa ideia obviamente, a rebelião normalmente tipo, é de uma galera menor, mas que tem mais força de vontade, óbvio. Mas, caralho, é tipo, é uns caras lutando contra 350 Kagidins, cara. Que, caralho, tipo... Não, era impossível, impossível. Tanto que acho que esse foi um dos motivos de ele não ter finalizado, né? Porque ia ser inviável ele colocar uma derrota ali. Cara, aquele momento que ele tirou a espada, que ele tava em cima do pterodátilo e foi cortar o castelo, eu falei, mano, se esse cara cortar o castelo no meio e matar todo mundo e conseguir vencer os caras só por causa disso, nossa, eu vou quitar, esse mangá vai ganhar um, mano. Que bom que ele não fez isso, né? Mano, agora que eu tô vendo, passando aqui, cara, esse mangá... Mano, cara, é impressionante a gente não ter conhecimento desse mangá, porque, caralho, ele tem árvores que em cima são terrenos, cara. Em cima das árvores tem terra, cara. Tipo, e é umas árvores enormes, assim, tipo, mano... Caralho, isso só tá... Mano, a gente não tem conhecimento de porra nenhuma desse mundo, cara. Impressionante. O autor pega, faz a história, ele te joga ali e a gente que lute pra entender alguma coisa. Ele não tá afim de explicar nada, assim, ele só quer... Eu acho que ele não sabe, acho que ele realmente é falta de experiência, né? Porque o cara não conseguiu, tanto que os próximos mangás que ele fez foram mangás mais pé no chão, se vocês pegarem pra ver a sinopse, foram mangás mais simples, digamos assim, né? Não tem uma história tão gigantesca, acho que ele foi muito ambicioso pra primeira história dele. Ele não sabia exatamente como construir elas, como fazer direito acontecer aquele mundo que ele tinha inventado. Isso prova que, se a ideia for boa, mas o mundo não fizer sentido e não souber construir história, de nada adianta, né? Calma, esse é o segundo mangá dele, cara. O segundo cancelado. Qual que foi o primeiro? Hitomi no Katoblepas, que algum dia a gente pode falar, né? Mas sei lá. Foi o Cara, esse nome é muito complicado. Foi o Katoblepas que o Horikoshi foi assistente desse cara. Então, aqui sobre demônios lutadores que têm habilidade de congelar o tempo. Ih, aí. Vixe, nossa, tem 15 capítulos só, vixe. Vixe, imagina cagar. Deve ser pior que esse, mano. Nossa, acho que bem pior. E ainda veio antes, né? Algum dia, galera, algum dia. Algum dia, um dia. É porque esse cara, ele botou um mundo interessante, só que, tipo, a gente tá meio que sempre final, quero só deixar claro de novo. Esse cara criou um mundo interessante de meio que um pós-apocalíptico que teve alterações no mundo, e o mundo foi coberto por deserto, tem árvores diferentes, existem furries no mundo. Nossa, que mundo incrível, velho. De dinossauros. Existem dragões, existem dinossauros no mundo, só que o mangá inteiro se passa em cidades normais. Passa o quê? Num deserto e numa cidade. Detalhe, as ideias de cidade dele são bonitas, tipo, vai ser construído feito desse jeito aqui e tal, mas ele não explora nada, ele não explora como eles conseguem água, ele não explora como eles conseguem alimento, ele não explora nada disso. Então, é como se ele fizesse uma grande obra de arte pra gente olhar, mas pra gente não entender, porque nada ali faz sentido. Como é que eles conseguem água? Principalmente água. Pô, é um mundo de deserto, não tem nada de rios, aparentemente. O pouco que sobrou talvez seja o mar, não sei.
Ele não explica. Isso simplesmente existe. Isso é importante reiterar. Como é que esses caras têm dinheiro? Não, é tipo, Exato. óbvio. Não, obviamente. Eu sei que o cara, ele vendia destroços para as pessoas, óbvio. E que a Major provavelmente ganhava um dinheiro no exército. Mas, tipo... E aí? Tipo, a gente não vê eles com dinheiro. O máximo que tu viu foi quando a menina tava barganhando daquele croquete. Aquele croquete Samar. Sim, Não sim. foi, não. Não, desculpa, não foi dele, não. Foi daquele outro cara que ele ficou putaço porque com a meninazinha lá. Tô ligado. Eu fico um pouco triste porque eu vejo que se esse cara tivesse mais tempo e mais experiência, ele conseguiria fazer uma coisa legal, mas é aquela coisa assim, eu só não achei esse mangá horrível porque ele teve coragem de sim, colocar bastante coisa no mundo dele e deixar ele em aberto. Tipo assim, ó, eu não quero dizer que eu não ia explicar isso aqui, eu vou explicar. Se eu tivesse mais tempo, eu explicava. Por isso que eu tô deixando o mundo em aberto, porque eu explicaria. Então, novamente, eu reclamo que não teve explicação, mas porque eu tô falando do mangá que foi finalizado e cancelado. Mas considerando que um dia, de repente, esse cara volte de alguma forma, que eu acho difícil, mas caso aconteça, ele pode voltar e explicar a história. Então, por ele ter deixado em aberto, dá pra dar desculpa de que, ele não explicou porque ele não teve tempo. O que eu não acho que tenha acontecido novamente. Mas é melhor do que se ele tivesse simplesmente finalizado, porque daí realmente o cara não ia ter desculpa nenhuma pra ajudar o cara, né? É. Um asterisco, o nome da moeda é Delicas. Delicans, exato. Mano, eu li Delícias quando eu li a primeira vez. Delícia. Falei, ué, por que a moeda chama Delícia? Ai, que delícia, porra. Assim, outra coisa que eu queria citar, eu vou remover informação de novo, mas vou falar. Teve uma capa de capítulo que era mostrando os dois juntos, olhando para um sapo gigante. Em cima do sapo gigante tinha um sapo menor, que tinha um sapo menor em cima, que tinha um sapo menor em cima. Nossa, eu vi, cara. Eu falei, cara, tá vendo Naruto essa porra, mano? Que isso? Então esse mundo teve mutações até em animais normais, só que, né, o cara só mostrou isso numa capa de capítulo, né? Exato. Mano, esse World Build podia ser nível One Piece, cara. Olha quanta coisa tinha. Esse mangá, eu acho que cara, esse mangá podia muito só ser um Battle Royale, cara. Ou, tipo, ter um torneio, cara. Porque, tipo, ele tem tanto personagem é um mangá que tem um potencial pra tanto personagem interessante, pelo menos em design e em poder, que, tipo, eu acho que eu não sei se funcionaria nem na Jump daquela época, mas, pô, se fosse só, tipo, um monte de luta com uns caras aleatórios, aço, com os poderes mó diferentão, pô, tipo, atrairia, saca? Pois é, então. Obviamente que teria o problema que teria o povo reclamando, pô, essa história não é tão interessante assim. Mas, falando de outra coisa também, esse cara, é como tu tinha falado antes, como eles vão muito eles vão pros objetivos dele, não os objetivos cheios. Isso fez com que não tivesse muitas lutas entre os Kagijins, né? Entre o Tsubame e os outros. O que ele poderia ter feito, tipo, sei lá, eles no deserto, aparece outro Kagijin que podia, sei lá, até ser o Asura, que sei lá. Não, na real não, porque o Asura tem um poder muito forte, aí logo no início ficaria meio merda a gente saber que o Tsubame é no nível do cara mais fodão, mas enfim. Pô, podia ter um cara que no começo ia se aliar a eles, ou que seria derrotado até a morte, saca? Exato. Tipo, estilo Gash Bell, talvez, saca? Não no sentido de ser, obviamente, de ter meio que donos, mas no sentido de, tipo, aparecerem pessoas pelo caminho e alguns virarem seu amigo, outros serem derrotados, saca? Mas ele não. Ele parece que não tava afim de enrolar com isso, sabe? Parece que ele queria ir direto pro objetivo. Só que eu acho que ele não queria, eu acho que ele só não soube como fazer mesmo. Tanto que chegou aquela menina de gatinho, eu achei que ela ia ajudar eles, ia ficar com eles lá. Porque, tipo, pensa comigo. O cara derrotou o velhão do braço de ferro lá, né? Aí a menina ficou, o cara do braço de ferro foi derrotado, mas não foi morto, ficou vivo. Aparentemente se arrependeu. E a menininha de gatinho ficou lá. E ela sabia o segredo dele. E se esse cara não, na verdade, porque ele não sabia que o cara tinha se arrependido, né? Ele não tem como saber se o cara se arrependeu ou não. E se o cara simplesmente ficou lá e matou a menina, tipo, poderia, sabe? Então não houve uma explicação, não houve um desenvolvimento pra isso. A gente ficou pra gente interpretar. Eu achei estranho mesmo a Trema não ter andado junto com eles, né? Então, parece que ele não tinha como desenvolver ela, ele não sabia o que fazer com ela e deixou ela lá. E aí deixou sugestivo que o cara se arrependeu. Mas sugestivo não faz sentido, porque a gente sabe, mas o protagonista não sabe. O protagonista, tipo, ela podia ficar lá e morrer, sabe? E aí?
Não, mas eles iam voltar, iam entregar a carta da irmã dela de volta pra Trema, cara. Tem que entender. Exato, então, ali ele deixou sugestivo de que não, a gente não vai matar ela, capaz, o cara se arrependeu, tá? Ó, mostrei ele com um olhar triste aqui depois que ele perdeu pra mostrar que ele se arrependeu. Mas eu digo, se isso fosse um Sane, ela tava morta já. Queria adicionar outra coisa também, é que tipo, né, tu falou do final da irmã gato, eu já esqueci o nome dela, mas, né, eu acho que tipo, o que ele faria, obviamente pegando desse ponto até o fim, vamos ignorar a chave mestra. Esse cara, ele poderia simplesmente, o autor poderia simplesmente fazer com que os 4 fugissem e meio que virassem. O foda é que ia ser uma repetição da porra da história, né? Isso é foda. E pra transformar eles de novo em procurados pelo mundo, só que agora eles são meio que um perigo maior, saca? Aí, não, calma. Aí adicionando, o que poderia ser, porra, agora que o Imperador saiu do Império, porra, vai ter a galera que vai se aliar ao Imperador, né? Poderia começar um conflito civil, saca? Sim, sim, eu achei que ele ia por esse caminho mesmo, eu achei que ele ia por uma coisa mais política. Tanto que eu achei que essas armas de guerra seriam justamente o centro de tudo, né? Porque ele tava falando até de escravidão, cara. Então, tipo, pô, imagina, ser prisioneiro, ser escravo, era uma trama, assim, que tinha potencial pra, cara, sei lá, sabe? Fazer muito sucesso. Só que o cara não sabia desenvolver. O cara pegou a ideia e jogou no lixo, para não dizer outra coisa. Então, realmente, assim, eu fico triste porque o potencial é grande, mas ele não é aproveitado. Tanto é que eu acho interessante uma hora, quando a gente puder falar de um mangá que tem esses mesmos temas, no sentido político, e que ele é bem trabalhado, porque daí a gente consegue comparar com esses mangás que têm essas ideias, mas não conseguem fazer. Com One Piece, né? One Piece é trabalhado isso, mas acho que até tem outros que são um pouco mais sérios, assim, que conseguem, que dá pra gente falar, assim, que não seja tão genérico, né, talvez. Genérico no sentido de que One Piece é famoso, não no sentido de que One Piece é genérico. Deu pra Vixe, entender? bicho, falando que One Piece é genérico. Caraca, hein, Ixi. mano, que feio. Ah, vai estar nos cortes da Talion, fala que One Piece é genérico. E é, e é mesmo, mano. Essa porra é mó ruim, né? Mas enfim, vocês têm algo mais pra adicionar? Acho que, sinceramente, esse mangá não tem tanto conteúdo. Tipo, ele tem potencial, só que ele não executa nada tão direito assim, saca, né? Ele é um potencial desperdiçado. É um potencial É, desperdiçado, exatamente. eu consigo. Porque, tipo, ele tem meio que tudo que. Ele tem meio que todos os aspectos pra caso, sei lá, tivesse um anime ou um mangá ficasse, tipo, top 3 top 5 da Jump, ele poderia atrair muita gente, porque, pô, tem um, tem um protagonista fodão, tem a personagem mulher forte, tem a meninazinha fofinha, tem a Loli que vai atrair os pedófilos, tem a, tem a gostosa Neko. Porra, tipo, tem um cara fodão, o cara misterioso fodão de cabelo curto com uma chave no olho, cara. Porra, como é que uma figura desse cara não iria vender, né? Não, ia vender 100%. Que nem, acho que já que a gente falou no outro programa, né, que a Shonen Jump perdeu a oportunidade de Zipman de vender estojo, aqui eles perderam a oportunidade de vender cofre, né? Cadeado. Nossa, é verdade. O quanto que isso ia vender, mano. Ainda Imagina fazer parceria com Kingdom Hearts. Nossa, cara, Nossa, verdade também. Cara, eu vejo muito esse mangá tendo uma personagem que a chave dela fica no. A chave não, a fechadura dela fica no ânus, cara. Não, Júnior, Certeza. não. Isso aqui é Shonen Jump, galera. É infantil. Por favor, Ah, Júnior. Não. não, é infantil demais, né? Yuna-san, porra, infantil pra caralho. To Love Who. To Love Ru que tava lançando junto com esse mangá, só pra deixar claro. Também, né? Ele pegou uma época também muito difícil pra manter essa realização, né? Não acho que esse tenha sido o motivo de ele ter sido cancelado, deixo claro, mas eu acredito que realmente ele acho que teria mais chance competindo hoje do que naquela época. Assim, boa, fazendo gancho, né? A gente foi ver aqui, pelo menos, eu fui ver aqui como é que ele se saiu nos toques da época, né? E tipo, né, primeiro capítulo, pô, de boa, né? Aí depois, antes de ser serializado, entrar propriamente no toque, né, no ranking, pô, tava indo mais ou menos, né? Aí a partir do capítulo 7 ele ficou, tipo, entre os 3 últimos até o final, saca? Uhum. E é o que é esperado pra mangá cancelado, óbvio. Mas uma coisa também importante pra adicionar, né? Como o Kaguya é de 2009, tem que falar do que tava lançando em 2009, né? Pode falar aí. Ó, vai, os mais famosos, vai. Naruto, One Piece, Bleach, Reborn, Gintama, Nura, Toriko, Bakuman, Beelzebub.
Kochikame, né, como sempre, Sketch Dance, Kuroko no Basket, Siren e Medaka Box, além do To Love Ru, que tava lançando também. De qualquer jeito, tipo, caralho, o tanto de mangá interessante que tava na lista, né? Era muito difícil esse mangá sobreviver. Mas não era só difícil, como também. Ele não se ajuda também. Ele não se ajudou muito, não. Mas novamente, se esse cara tivesse feito a coisa certa, no sentido de ter. Se fosse nas mãos de um autor que soubesse trabalhar esses temas, teria sucesso 100%. Eu tenho certeza que a Jump aceitou isso pelo one shot, porque o one shot tinha muito potencial, e porque a história faria sucesso se fosse bem escrita. Mano, com certeza faria. Uma pena que. Até hoje, será na Jump? Estaria, 100% estaria. Eu tenho certeza que se fosse bem. Pegasse um autor legal, teria durado na Jump, porque seria um sucesso. Talvez tivesse até anime, inclusive. Cara, essa história tem muito pra tu enrolar, cara. Além de. Já que ele já introduziu esse conceito na história de que, tipo, os personagens, você dava pra criar essas chaves, eles não são, tipo, coisas que tem que ser feito por família, ou que tem que ser feito, que é, tipo, algo. É uma espécie ultra rara. Não, é um experimento científico possível de fazer. Então, sei lá, fazer ad infinitum até enquanto o dinheiro fala alto, né? Exatamente. E eu me fico bem triste assim com essa situação, mas como eu falei, né? É porque o que me deixa mais chateado é que eu vejo essas histórias com potencial e a gente sabe que elas vão funcionar se elas tiverem nas mãos de alguém. É diferente de alguns outros cancelados que a gente sabe que não funcionariam mesmo nas mãos de bons autores, porque a história em si já é problemática. Como acontece com os cancelados mais recentes, né? Muitos deles são cancelados porque a história realmente não apresenta nada de interessante, não apresenta nada com potencial para durar. Não é o caso de Kagijin. Kagijin é o oposto. Ele tem potencial para ser o One Piece da vida. Não tô nem zoando. Se realmente fosse nas mãos de um bom autor, teria esse potencial. Mas é desperdiçado completamente. Enfim, né? Acho que terminou a conversa, só que tem que fazer a pergunta clássica, né? O que vocês mudariam nessa história pra ela não ser cancelada? Melhorar o world build do mangá. Concordo. Eu concordo também. Eu acho que ele deveria introduzir o world building logo no começo e a partir dali começar a desenvolver os personagens aos poucos, introduzindo eles. Porque a gente não tem informação nem no início, nem no final, nem no meio. Se no início ele mostrasse pra gente o potencial do mundo que ele tem, tipo assim, mostra como as cidades funcionam, por exemplo, mostra outros países, mostrando como é amplo e vasto esse local, mostrando os animais. Isso me lembrou também Red Hood, que tinha um mundo que tinha aparentemente um potencial grandioso e mostra lampejos do que seria, mas nunca sequer chega a mostrar algo mais do que se sugere, né? Essa história também podia ter outro cara ter outro Kagejin que se revoltou, né, cara? Porque, tipo, é algo totalmente possível. Mesmo que não tenha uma galera tão foda que nem o Tsubame, porra, tipo, tu tá sendo feito de escravo, cara. Tu vai querer fugir. Tu vai querer montar o teu Palmares, cara. Sim, mas adicionando o que o Hobbs tinha falado de melhorar o world building, eu digo que, cara, só essa história ser um pouco mais lenta, eu acho que já resolveria alguns problemas, cara. Uhum, porque esse mangá é muito atropelado. Vai acontecendo muita coisa, aí no final termina em aberto. Além de que, tipo, cara, tipo, chegar na Fortaleza em 10 capítulos, tipo, tu chegar no teu objetivo final tão cedo assim, cara, tipo, porra, vai dar uma impressão errada do teu mangá, cara. Pô, eles tinham que ter explorado mais o deserto, ter enfrentado alguns inimigos, saca? Ter um pouco da evolução do Tsubame, aprendendo a como lutar, essas coisas assim, saca? Exato. Mas enfim, né? E a outra pergunta clássica, né? Se esse cara lançasse um novo mangá vocês iriam ler? Eu vou falar por mim, eu não leria, porque esse mangá tem um traço genérico e não me interessou nada no mundo. Então não leria. Só adicionando aqui, obviamente, depois, a gente tá falando depois do. Terminou o Kagidin, esse cara lançou um novo mangá. Vocês leriam? Porque, tipo, sei que Summer Time Render existe, então provavelmente pode ver alguém dizendo: Meu, Summer Time Render é foda, o autor melhorou muito, meu. Antes de responder essa pergunta, eu preciso ler. Sabe sobre o que é esse mangá dele, Summertime Rain? Porque eu não vi o que é. Bora ler a sinopse. Bom, pelo que eu entendi aqui, é meio que sobrenatural, né? Tem mistério sobrenatural.
Eu leria pela curiosidade de ver ele trabalhando um tema desse estilo novamente. Novamente, mistério continua sobrenatural não, mas mistério sim, né? Porque eu me interesso pelo gênero e eu acredito que como o mangá dele tá durando, talvez ele tenha mais experiência e consiga... Porque as ideias dele são boas. Se ele tiver o mesmo nível de ideia que ele teve em Jin, e agora ele estiver conseguindo executar nesse mangá, então eu acho que vale a pena. Então, eu leria por isso. Mas se esse mangá fosse de outro estilo, tipo como o mangá que ele fez depois de Kagejin, que foi um mangá de idol, por exemplo, aí eu não leria. Depende do gênero. Dependendo do gênero, eu faria isso, sabe? Eu daria uma segunda chance. Sinopse bem simples. Shinpei volta à sua cidade natal para comparecer ao funeral de sua irmã e amigos. As coisas parecem estar indo bem até o dia seguinte, onde ele vê algo que não deveria existir. Então, aí nesse sentido aí me chama a atenção porque é uma história de mistério e eu sei que o autor tem ideias boas. Então, se ele tá conseguindo executar essas ideias, eu acho que vale a pena. Agora, se fosse um Slice of Life da vida, um mangá de idol que nem ele fez, eu não leria. Porque, sinceramente, não acho que valeria a pena. Um mangá de Medabots. Pelo menos o autor tá, a gente sabe que o autor tenta. Tá pra ver que ele tenta. O problema dele ele é que ele aceita e ele gosta de dinheiro também, porque, porra, fazer um mangá de Medabots. Não, o melhor de tudo é ele no final já divulgando o próximo mangá dele, né? Já, no final já falou assim, gente, eu sei que esse mangá não deu certo aí, mas vejam o próximo, a Jump já me deu outra chance. Ó. Eu achei que ele ia se despedir, ficar triste, né? Geralmente os autores fazem isso, né? A história termina, mais uma história. O Red Hood fez isso? Na verdade, Red Hood não fez textualmente, ele pegou o final e fez uma crítica a Shonen Jump. Então foi corajoso, até por isso eu gostei do final. Gostei nos aspectos que o Red Hood podia dar muita merda em Red Hood, podia acabar de 500 jeitos diferentes e o cara resolveu fazer uma crítica a Jump. Então, foi corajoso, né? Uhum. Enfim, né? Respondendo essa pergunta, eu leria. Eu não leria. Esse cara, pelo menos, me mostrou que tem ideias interessantes. Ele não mostrou pra mim que ele sabe executar elas. Esse é um foda, mas, tipo. Acho que pelo menos vale uma chance tu olhar e dizer, caralho, mano. Tipo. Pô, se o cara teve uma ideia de esses tantos personagens diferentes, com design diferentes, num mundo diferente, assim, pô, será que. Talvez na próxima ele acerte, vai, bora ler aqui, bora. Aí ele não acerta, eu fico triste com ele e xingo ele, mas já que é a primeira obra que eu leio dele, então tá de boa ainda comigo. Eu também acho. Enfim, é isso, né? Vocês têm algo a mais pra falar desse mangá? Acho que não. Acho que não, acho que é só as notas, né, que a gente não deu. É verdade. Puta, eu não sei que nota eu dou, ó. Talvez uns 5,5, 6, alguma coisa assim. A minha nota vai ser 2. Caralho. Eu vou ser o mais generoso de todos, eu vou dar 6.6 pra esse mangá. E só porque ele acabou em aberto, então eu posso usar como desculpa, ele não explorou porque não teve tempo, mas um dia ele pode fazer, né? Então, só por isso, mas assim, se ele tivesse finalizado esse mangá, seria tipo 2, assim, 2 esse mangá, 100% seria. Tô vendo semana que vem ele anunciando que o mangá vai voltar. Aí sobe pra 9 a nota. Não, tô brincando. E volta na Shonen Jump. Não, tô vendo que ele vai anunciar que vai voltar o mangá do zero e vai explorar o mangá certinho agora. Sabe o que é? É que eu fiquei traumatizado com os mangás, eu fiquei traumatizado com o Neru, cara. Porque Neru acabou e o cara resolveu fazer um time skip e resolver tudo em, sei lá, menos de um capítulo. Nossa, aquilo foi triste mesmo. Eu pensei que acontecesse no mangá, tipo, ele ia dar um time skip e ia mostrar o que aconteceu lá. Então, se ele fizesse isso aí, cara, nossa, acho que ia ter a mesma nota que Neru tem. Então, que bom que ele não fez, né? Então eu tô começando a admirar autores que não acabam a história desse jeito. Eu acho que eu diria que é um mangá que vale a pena, mas, tipo, puta, é um dia que tu não tem porra nenhuma pra fazer, saca? Ele não vai te trazer nada tão interessante pra tua vida. Assim, eu acho que se você é uma pessoa que gosta de criar histórias também, é uma pessoa que tem muitas ideias e quer saber como não fazer, como não desperdiçar o seu potencial e quer também, de repente, pegar um insight que o mangá possa te trazer, leia esse mangá, porque é um mangá que ele é um paralelo muito bom com os mangás que fazem o mesmo tema e fazem decentemente. Esse é um mangá que ele mostra, assim, olha, como que eu posso desperdiçar o meu potencial. É esse mangá aí. Agora, no final, por ter deixado em aberto novamente, né? Então, ele acaba... Parece que ele se arrepende de não ter feito isso antes, né? Essa é a impressão que deu. É verdade, você que
quer fazer qualquer coisa, nem que seja até um canal no YouTube, tu tem que ver também o que as outras pessoas erram pra tentar ver o que você pode fazer de bom, né? Claro, esse é o motivo menor, né? Mas o motivo maior pra você ter que ler esse mangá é pra dar view pra gente e nos dar dinheiro, por favor. É verdade. Ou alguma editora publica no Brasil aí pra gente. Para as pessoas comprarem e verem, nossa, meu, eles fizeram um podcast sobre isso antes de todo mundo, meu, inacreditável. Mas enfim, né? É isso. Considerações finais do Hobbies. Cara, foi uma experiência triste ler esse mangá. Não aguentava mais. Mas legal, foi uma experiência diferente. E considerações finais do Thalia. Decepcionante, triste, com potencial desperdiçado, mas obrigado por não ter finalizado o mangá simplesmente de qualquer jeito. Definitivamente esse foi um dos mangás já feitos. Concordo. Foi um potencial desperdiçado, mas vale pelo aprendizado, né? Enfim, é isso. Tá tudo. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, as redes sociais dos participantes também. Os nossos apoiadores, você pode também. Os apoiadores não, né? Não só os parceiros, né? Aí embaixo também tem o link do PicPay, do Apoia-se, se quiser dar um dinheiro pra gente. E é isso, né? Ouçam outros podcasts do WJB, se mantenham saudáveis e é isso, né? Falou! Falou, tchau!